Mateus, capítulo 16, nós iremos ler do versículo 21, iremos até o 23. Mateus, capítulo 16, diz assim a palavra, versículo 21. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Paizinho querido, a tua palavra, ela está posta em nossas mãos, perante os nossos olhos. Nós, como igreja, reunidos em torno de ti, nós te suplicamos, fala-nos. Queremos te ouvir, queremos ganhar de ti compreensão espiritual, entendimento espiritual, para a tua glória. No nome do nosso Senhor Jesus, é que te rogamos. Amém. Amém. Irmãos, Jesus afirma: é necessário ir para Jerusalém. É necessário. Existem coisas que são desnecessárias, ainda que as façamos. Mas existem coisas que é necessário. Ele diz para Nicodemos: é necessário de novo nascer. Viu? É necessário ir para Jerusalém. O que aconteceria em Jerusalém? Açoites, prisões, cruz, coroa de espinho, humilhação. Era necessário. Mas Jesus acabara de falar para Pedro que ele entregaria a Pedro a chave do reino. Está falando de reino. Afinal, Jesus é o Rei dos Reis. Que coisa maravilhosa. Como nós gostamos disso, né? Como é bom. Autoridade. Pedro recebe autoridade. Chave fala de autoridade. Todo mundo quer exercer autoridade. Satanás, ele falou para Jesus: eu te darei os reinos desse mundo. Autoridade. Todos os reinos se submeteriam a ele a fim de adorá-lo. Todo mundo quer autoridade. Todo mundo almeja o cargo de chefia. Todo mundo quer dominar, usurpar. E Pedro, quando escuta Jesus dizer: é necessário ir para Jerusalém. Oh, irmãos, como isso é como foi para os ouvidos de Pedro uma afronta, um balde de água fria na água fervendo. Porque Pedro achava que a coisa era diferente. Nunca isso acontecerá contigo. Ir para Jerusalém, ir para a cruz. Ô irmãos, que cenário nós temos aí?
Que decepção para Pedro. Ir para Jerusalém. Qualquer coisa, menos ir para a cruz. Eu vou para a igreja. Afinal, o que nós chamamos de igreja é o templo físico. Estamos intoxicados por essa coisa verbal mentirosa. Nos animamos em ir para as reuniões. Nos animamos em nos arrumarmos, lermos a Bíblia e orarmos, mas ir para Jerusalém, isso não nos anima. O caminho da cruz não nos anima. Isso não animou a Pedro. O ego, o nosso ego, detesta humilhação. Nós não suportamos humilhação. Eu vinha esses dias numa via dupla e eu ia entrar à esquerda. Eu ligo a seta antecipado. Dificilmente alguém vai me pegar ligando uma seta em cima da bucha. Eu ligo antecipado. E vim com a seta dando sinal em uma mão dupla que eu ia entrar para a esquerda. E atrás de mim o carro mete a buzina no meu pé do ouvido. Qual a minha reação? Buzinar de volta. Para quê? É uma reação da carne, do ego, revidar. E eu estava ouvindo uma bela mensagem que me edificou bastante. E depois eu saí dizendo, mas que cara besta sou eu. Esse cara sou eu. Para que reagir? Mas o nosso ego, ele sempre quer estar bem. Ganhando. E isso é Pedro. É nós. Para Jerusalém, não. Vocês lembram que Pedro está lá no Monte da Transfiguração? Elias, Moisés. E Pedro logo diz, como é bom estarmos aqui. Olha o que Pedro gostava. Como é bom estarmos aqui. Senhor, façamos uma tenda. Uma para o Senhor, uma para Moisés, uma para Elias. Ele ainda estava conversando e Deus, mal educado, diz, esse é o meu filho amado, em quem a minha alma se compraz. Pedro nunca havia dito que era bom estar, mas quando aparece Elias e Moisés, ele diz, é bom. Oh, irmãos, como a nossa mente natural nos engana. Como a gente tem tentado viver a vida cristã a partir de nós. Está falando para o irmão, eu ganhei esse hábito de ler a Bíblia. E da primeira vez que eu leio, geralmente não me vem muita coisa. Mas eu leio, releio, aí paro, respiro e digo, ô Espírito de Deus, me revela a preciosa palavra. E às vezes não sai nada. E eu vou caminhando, escuto alguém, ou alguém fala, e a ficha cai, e Deus me revela aquele versículo. Oh, meu Pai, muito obrigado. Mas é porque a gente tem pedido, tem desejado receber por revelação. E não simplesmente por uma passadela rápida, por uma leitura rápida, distraída e compreensão mental, carnal, não. Tem que ser por revelação. E Pedro aqui, ele vai demonstrar aquilo que nós temos, uma mente carnal.
Lucas, meu irmão. Abra em Lucas, irmã. No capítulo 24 deste evangelho. A partir do versículo 13 de Lucas 24, nós temos 2 discípulos de Jesus indo para Emaús. E esses 2 discípulos já se haviam passado 3 dias da crucificação. E eles vão caminhando igual o cavalo de pica-pau. Igual a pé de pano. Cabisbaixo, triste e ressentido, decepcionados. Versículo 13, minha amada. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isto que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignorais as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta poderoso, em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. Amém. Nós estamos decepcionados com este. Ele foi crucificado. Nós esperávamos que ele fosse o libertador. Nós críamos piamente que ele era o Filho de Deus. Mas ele foi crucificado. Já fazem 3 dias. Irmãos, que expectativa esses rapazes tinham no coração? Eles não estavam sendo governados pelas Escrituras por revelação. O Senhor Jesus em seguida chama de nécios, tolos. Vocês não conhecem as Escrituras. Eles estavam tão cegos que eles não reconheceram a Jesus. Isso é a mente natural. Isso é o coração do homem que não compreende as coisas espirituais. Pedro escrevendo diz: não estejais intimidados com o adversário, porque o que para eles é prova evidente de perdição, para vós outros é de salvação. A Bíblia diz que ninguém pode julgar um homem espiritual. Ninguém vai entender o homem espiritual. Quando Simei, aquele homem da casa de Saul, viu Davi fugindo de Absalão, o seu coração se encheu de gozo, de alegria, e disse: homem violento, homem de sangue, o que está acontecendo contigo é a paga pelo sangue de Saul. E começou a jogar-lhe pedras e areia, dizendo: estás aniquilado, estás perdido.
Salmo 119. Estás perdido, estás aniquilado. É como aquela história que diz: nos perdeu, playboy. Acabou o rei Davi. 75. Salmo 119, 75. Bem sei, ó Senhor, que os teus juízos são justos e que com fidelidade me afligiste. Oh, irmãos, os irmãos compreendem o que é isso? Eu sei, ó Deus, que os teus decretos, teus desígnios são justos. A minha aflição é resultado da tua fidelidade. Vamos entender isso? O Senhor Deus prometeu ser com a casa de Abraão. A tua descendência será próspera. Davi era a casa de Abraão. Mas Deus achou em Davi iniquidade. E qual foi o caminho para libertar Davi ainda dos resquícios do velho homem? Aflição. Aflição. É a fidelidade de Deus, porque se Davi não fosse afligido, ele não seria corrigido por Deus. Então os inimigos pensavam que Davi estava acabado. Não é assim que os crentes dizem? Ah, mas você está passando por tribulação? Ah, você está passando por algum intropério? Deus não te ama. Não, é a fidelidade de Deus. Hebreus 12, 10. É a fidelidade de Deus. Porque essa aflição faz parte. É uma bênção de Deus. A aflição é o meio pelo qual o Senhor Deus nos leva à experiência de correção, pela correção de caráter para caráter. Deus quer imprimir em nós o seu caráter, então Ele vai nos afligir. 12:10 de Hebreus. Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Aleluia! Ele nos aflige a fim de sermos participantes. Oh, irmãos. Percebam, irmãos, a sutileza desse tempo. Hoje os filhos não são corrigidos. Nós, pais destas últimas gerações, não corrigimos nossos filhos. Deixa o bichinho. O bichinho vai crescer frustrado. Não, faz pena, é o inocente. Nasce tudo sem vergonha, sem caráter. Feito Macunaíma, herói sem caráter. Mas Deus nos corrige a fim de sermos participantes da sua santidade. Aí Pedro diz: não. Jerusalém, não. Cruz, não. Eu não quero ir para Jerusalém. Assim é o cristianismo hoje, Léo. O cristianismo hoje é assim. Esse evangelho de cruz é um evangelho para gente tonto. Esse negócio de cruz é loucura. A gente tem que pregar um Cristo light. Nós temos que animar a igreja a partir de uma coisa mais, sabe? Hoje eu conversei com uma irmã
E a irmã começou a falar comigo como incrédula. Ela não se identificou como crente, mas pela conversa dela era de uma incrédula. Porque ela disse assim para mim, o rapaz falou assim, falou alguma coisa como creia em Cristo. Ele falou, eu tenho a Cristo desde que eu nasci. Aí eu falei para ela no meio da multidão, o que a Bíblia diz, minha senhora, é que você e eu fomos gerados em pecado. Foi em iniquidade que fomos formados. Nós nascemos com a mesma natureza de uma víbora, de uma serpente. E ela babuzeou por ali e não teve argumento. Aí daqui a pouco ela disse, na minha igreja, ela é evangélica. Aí ela disse, pois a minha igreja é diferente de todas. Aí disse o nome da denominação dela. Eu disse, só pudera, né? Porque a denominação dela lá é só para iludir bodes. Tem um telão bem grande lá. E são pregações, sabe? Aquelas pregações que a alma gosta. E é sujeito abençoado para lá, sujeito abençoada para cá. E é só alegria. Mas o que Paulo diz em 1 Coríntios 1,18? O que a palavra diz lá? Certamente, 1,18 de 1 Coríntios. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Certamente, a palavra da cruz. Vamos pegar um pouquinho essa dinâmica, essa expressão, a palavra da cruz. A palavra é a expressão da mente. Você pensa, por exemplo, nesse momento, quando a gente está falando, vocês lembram de vários versículos, não lembram? Só que vocês não querem falar, vocês se intimidam pela plateia e não falam. Mas eu sei que vocês lembram algumas circunstâncias que corroboram para o que a gente está falando. Então, a mente pensa e a palavra expressa o pensamento. E a palavra da cruz é a expressão da mente de Deus. O que é que tem na mente de Deus? A cruz. Jesus já veio ao mundo com a cruz fincada no seu coração. É preciso ir para Jerusalém. Ele não fugia disso. A gente estudou ontem, o irmão levou estudo ontem, pela graça de Deus, que lá em João 12, as pessoas pegam ramos de oliveira e diz, bendito o rei que vem em nome do Senhor, hosana o que vem das alturas. E aclama Jesus como rei. Aí vem um fariseu, aliás, vem um grego. Os gregos buscam o quê? Sabedoria. Um rei, nobreza, então vem um grego. Eu quero ver Jesus. Aí qual a palavra que Jesus dá para ele? Ele dá uma palavra de cruz. Ao ponto de ele chegar a dizer, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, Jesus quis dizer, se eu ficar nessa baboseira de vocês, me chamando de rei, iludido com essa glória de vocês, eu não vou para a cruz. Então eu vou para a cruz, eu vou morrer e vou gerar muitos frutos. Assim somos nós. Se não morrermos para o nosso ego, primeiro para o pecado, para o ego, não daremos fruto. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós, e vos designei para que vades e deis frutos. Agora só há fruto quando há morte. Se não houver morte, não há vida de ressurreição. Sem vida de ressurreição, não há frutificação. Então, na mente de Deus está a cruz. Então, a palavra da cruz é a expressão de Deus para a cruz. É loucura para os que se perdem. É por isso que os que se perdem querem festa.
Os que se perdem querem oba-oba. Os que se perdem querem uma mensagem muito bonitinha, que acaricia o ego. Os que se perdem não querem ir para a cruz. Não querem largar de si mesmo. Não querem esse caminho. Aí Pedro diz: não, Senhor, nunca te acontecerá isso. Você nunca vai sofrer, coitadinho de você. Você não vai para a cruz. Mas para nós que cremos, é poder de Deus. Poder de Deus para quê? Para salvar-nos. Para salvar-nos do inferno, da morte eterna. Salvar nossa alma. É poder de Deus. Mas é loucura. É loucura. É loucura você aceitar esse tratamento de Deus. Sabe? Eu falei há pouco tempo, eu vou corrigir, eu chamei Deus de mal educado. Jesus também era mal educado. Quando o cara estava falando, ele interrompia. Mas por que ele interrompia? Porque quando um filho está errando, o pai tem que interromper. Cala a boca, menino, eu que sei. Porque se o filho continuar errando, o pai passará vergonha. E Deus não quer que permaneçamos errando o tempo todo, o tempo todo. Porque quando dizemos, esse menino é mal educado, quem foi que educou o menino? No nosso caso, dos filhos terrenos, pais. No caso do céu, o nosso Pai Celestial. Por isso que Deus usa a vara. A vara da aflição. Leia os versículos 19 e 20, minha irmã, de 1 Coríntios 1, 19 e 20. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Amém. Irmãos, com a nossa sabedoria, o máximo que nós chegaremos é a decorar alguns versículos bíblicos, mas agradar a Deus nós não conseguiremos. Porque os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos caminhos. Os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. Então só tem uma condição de nós chegarmos à mente de Deus. É nos rendermos ao Espírito de Deus, aquele que sabe a mente de Deus, aquele que prescruta a mente de Deus, que compreende o que está na mente de Deus. Somente pelo Espírito Santo é que nós iremos chegar a essa condição de entendermos as coisas de Deus. Mas pela sabedoria humana, e Pedro era um destes, governado pela sua mente natural. Mas ele não estava com Jesus, estava amando a Jesus com o seu afeto natural, com a sua afeição natural, seguindo a Jesus com uma compreensão natural, defendendo a Jesus com uma defesa da carne natural. Veja o que diz 2,14, 1 Coríntios, minha irmã. 2,14. Você está no capítulo 1, 2,14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Era esse o caso de Pedro. Ele não podia compreender a cruz. Ele não tinha condição de compreender a cruz. É loucura ir para Jerusalém. Aí o que Pedro faz? Chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Oh, irmãos, essa fala de Pedro é nossa fala, né? É uma fala tão natural, tão humana. A gente fala tanto, mas sempre a nossa posição é se opor à cruz. Nós fugimos da cruz.
E a cruz está na mente de Deus. Inevitavelmente, todo filho de Deus experimentará a cruz. O escritor aos Hebreus diz: olha, já é tempo de serem mestres. Vocês ainda têm necessidade que alguém lhes ensine o fundamental. Por quê? Por que a igreja não avança? Por que os cristãos não prosperam? Por que os cristãos não dão frutos? Por quê? Porque tem fugido da cruz. Porque tem negligenciado a cruz. Tem escolhido um caminho mais agradável à carne. Nesse momento, o que a carne gosta? A carne, não é bom estar sentado nessas cadeiras desconfortáveis. Não é bom estar enfrentando esse calor aqui do Nordeste, nesse momento. Ficar sentado algumas horas, não é bom. A carne não gosta. Só vai sentir prazer nisso aqui quem já é exercitado no Espírito. Quem tem o seu espírito exercitado na justiça. Se não tiver, não vai gostar. Vai ser enfadonho. Vai ser cansativo. O relógio vai ser... O tempo vai ser o nosso inimigo. Eu vou querer tudo que o tempo passe, mas não que demore. Essa é a mente natural. Não aceita. Não compreende. É loucura. Eu não vou querer esse caminho. Esse caminho, ele é... Sabe? Ele não é bom para mim. Por não, minha irmã. Uhum. É porque aquilo não satisfaz. Da mesma forma é o céu. Se Deus abrisse as portas do céu para um não regenerado, seria algo assim tedioso. Muita gente se agrada de ir para o céu porque fala assim: lá é rua. Não, não é de ouro, é como de ouro. Não é ouro. Lá no mar, ouro é fichinha no céu. Como de ouro. O mar é como de cristal. São pedras preciosas, como pedras preciosas. Muita gente irá ter tanta decepção quando chegar no céu e olhar assim para homens que a gente nunca engoliu e Deus o alcançou e o transformou em uma pedra preciosa. Vai lá, pedra preciosa é isso? É. Para a glória de Deus. Então, irregenerado não entra no céu. Graças a Deus que não entra. Porque senão ia desviar os irmãos lá no céu. Hoje eu estava dando graças a Deus. Talvez um pouco egoísta. A gente ia para os nossos acampamentos e alguns indivíduos introduziam alguns costumes seus lá. E aquilo tomava muita atenção dos irmãos. E eles faziam aquilo quase como birra. Mas eu louvo a Deus porque a Bíblia diz que o ímpio não permanecerá na congregação do justo. E Deus é poderoso. Ainda que a gente continue orando por essas pessoas, a fim que Deus os alcance. Eles sejam alcançados para a glória de Deus Pai. Mas enquanto for essa pedra de tropeço, para lá. Bem para lá. Mas aí Pedro diz: isso de forma alguma acontecerá contigo. Porque cristão almático, cristão irregenerado, ele espera que o cristianismo seja feito de alegrias, felicidades, contentamentos, prosperidade.
resultados positivos. Eu quero ir pregar e uma multidão crê no Senhor. Eu quero orar e derrubar todos os endemoniados. Sabe, eu quero ser um grande expositor. É assim. Mas Jesus nos previne ali em João 16, 33, quando ele diz: do mundo tereis aflições. Mas os crentes acham que não terão aflições. Se você for afligido, porque Deus não te ama. Mas graças a Deus que houveram homens que tiveram visão. Vamos ler Romanos capítulo 5, versículos 3 e 4. Romanos capítulo 5. Perceba o que a cruz produz em nós. Esse caminho é nosso, irmão. Não tem como fugir. Não dá para fugir. Temos que abraçar esse caminho e não queremos sair, ainda que não seja muito prazeroso para a carne, mas a cruz faz parte do caminho. Romanos capítulo 5, 3 e 4. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Olha só que coisa maravilhosa. O cristão, ele precisa chegar a esse ponto final da esperança. Porque a esperança, ela é o resultado da perseverança. A perseverança, ela é o resultado da tribulação. Olha aí. A tribulação vai gerar perseverança. Se não houver tribulação, por exemplo, eu essa semana vi uma reportagem de uma moça, um médico, em São Paulo, um grande centro médico, e eu até gostei porque ele glorificou a Deus por aquele resultado. Ele falou que se juntou com o pessoal, se eu não me engano, da USP, e um fonoaudiólogo, esse médico, nem esqueço a área dele, de fonologia, essa coisa aí, fonologia. Fonoaudiólogo. Ele é dessa área, só que é cirurgião, uma coisa mais elevada. E a moça não nasceu sem língua. E hoje ela fala. Através de um treinamento, de um exercício, a mucosa interna inferior do maxilar, da parte interior, ele começou, tem um músculo, e ele começou a exercitar essa base do maxilar inferior, na sua parte interior. Ele começou a exercitar junto com a moça. Anos de exercício. Anos. E a moça hoje, ela fala sem língua. Perseverança. Perseverança. E hoje ela fala. Então, como é que ela aprenderia a falar com a mucosa da boca se ela tivesse língua? Se ela tivesse língua, não precisaria falar com a mucosa da boca. Mas como ela nasceu sem língua, ela começou a exercitar outro órgão que substituiu a língua. Como é que nós iríamos perseverar se não tivesse tribulação? Se a nossa vida fosse um mar de rosas? Se a nossa vida fosse uma estática somente em alegria, em oba-oba, em bem-estar? Como é que nós ganharíamos um caráter de perseverança se nós não passássemos por aflição? Quando é que a nossa fé ganha significado? É quando nós vencemos a tribulação. E por que nós, como crentes, não gostamos, desmaiamos, fugimos das tribulações? Por quê? Porque a nossa alma
O nosso ser natural não gosta do caminho da cruz. Nós não gostamos da disciplina. A primeira palavra, pode observar, enquanto mais arrogante o camarada é, eu fico só observando. Eu digo assim: ô querido, vem cá que eu vou te ensinar a fazer isso aqui. Isso aqui funciona assim. A pessoa diz logo: eu sei. Alguns eu digo logo: você não sabe, preste atenção, você não sabe, eu quero lhe ensinar. Se desarme. A primeira característica de um arrogante é eu sei. Ou seja, não quer aprender de ninguém. Ele é autossuficiente. É assim que é o nosso ego, a nossa alma. Nós precisamos pedir a Deus graça. Veja no Salmo 71, minha irmã, no versículo 20. Olha que palavra preciosa que nós temos aí, como um bálsamo para os nossos corações. Falar em bálsamo, no blog Comunidade da Cruz, do Aracati, tem um vídeo maravilhoso. Como chama aquele vídeo, Chagas? Ele. Quem é ele? Ele, né? Oh, irmãos, curta esse vídeo. Na primeira página do blog, ele. Se você amanhecer o dia meio encabrunhado, palavra nordestina, um pouco desanimado, clica aquele vídeo que você vai querer sair dali voando como super-homem. A força natural, né? E o Senhor corta as asas para você andar no Espírito. Salmos 71, versículo 20. Tu, que me tens feito ver muitas angústias e males, me restaurarás ainda a vida, e de novo me tirarás dos abismos da terra. Amém? Tu que me tens feito passar por aflições. Irmãos, Deus, se você é filho, vá para o 34:19. Se você é filha, Deus vai te afligir. Deus vai te fazer passar pela prensa. Não fuja. Nós não somos aqueles que retrocedem. Não corra da cruz. Deus deseja imprimir o seu caráter nos seus filhos. E o caminho é a cruz. Não tem outro caminho. Cruz, cruz, cruz. Salmos 34, versículo 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Amém? São muitas, são muitas. Paulo chegou na Grécia e ficou angustiado, afligido com a idolatria. Quantas vezes? Hoje isso é uma experiência que Deus me deu. Não queiram ter essa experiência. Talvez em outras áreas vocês já estão melhor do que eu. Mas eu às vezes, como ontem, sentei em frente da minha casa na televisão. E eu fiquei vendo. Começou cedo. Começou pela manhã, eu passando nos clientes. E eu vendo o vídeo sobre o Big Brother, sobre a Fazenda. Meu Deus. Como é que as pessoas conseguem ser iludidas com essas baboseiras, com essas mentiras? Como é que a televisão, um minuto comercial na televisão custa milhões, depende do horário, e o cara dispensa vários minutos aonde nós poderíamos ter ali mentes nobres falando sobre assuntos relevantes na área da educação, da saúde, até mesmo palavras genuínas. Sabemos que isso é impossível lá, eles não amam isso, mas pelo menos algo proveitoso, um documentário, falar de assuntos importantes, mas coloca aquela baboseira ali. O que significa? Que o nosso povo é uma baboseira. A mente do nosso povo é uma mente tacanha, é uma mente
pobre. Eu me sentei junto, ao meu lado estava um universitário, e ele já não era mais universitário, era formado, um homem que tinha um diploma, curso superior, e esse homem, quando abriu a boca perto de mim, eu falei, eu estou diante de um analfabeto. Esse homem não é possível, esse homem é analfabeto. Esse homem sem nenhuma cultura. Um homem que só entendia mesmo de comer. E comer da roça. Mas um homem sem nenhuma capacidade. E pior, pregador do evangelho. Não que Deus não use mentes como a minha, tapada. Mas o homem nem de Bíblia compreendia. Então, essa é a mente das pessoas hoje. Não pega um livro para ler, não se interessa por notícias de jornais, não se interessa por cultura, não se interessa por assuntos relevantes. Só se interessam por baboseira. É por isso que estão todos obesos, porque só come baboseira, só se alimenta de coisas que não edificam, e nós temos um povo que até deixa de vir para as reuniões para assistir o cara. Fala, Chagas. Quem dizes que sou? Sabia que tinha uma pergunta no meio, é o vídeo lá. Então, irmãos, vamos ver 2 Timóteo, capítulo 3. Segunda Timóteo, capítulo 3, versículos 11 e 12. As minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio, Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Amém. 12. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Amém? Oh, irmãos, quando ele diz o Senhor me livrou, não é que o Senhor falou assim, lá em Listra, Paulo, te espera açoites. Então é o seguinte, eu vou te levar, tu vai rodear, tu não vai passar por Listra não, você vai saltar e vai para outra região sem passar por Listra, não. Deus falou assim, o seu caminho é por Listra. Mas Senhor, o Senhor mostrava para Paulo o que ia acontecer com ele. O Senhor mostrou. Vai, meu filho, vou. Por quê? Porque o Senhor livra. Livra como que livra? Dando suporte, dando consolo, trazendo gozo. É assim que o Senhor faz, não é livrar, dizer, não sofra, meu filho, venha para cá. Não, Deus nem é mulher, Deus não é emotivo. Deus é Deus, e Deus quer formar caráter nos seus filhos. Então, vá, meu filho, vá apanhar para você virar homem. Ganhar caráter maduro. Filho experimentado na justiça. E quem quer viver piedosamente em Cristo, será perseguido. Vai ser perseguido. Por não, meu irmão. É verdade. E se você tivesse olhado no olho dela, tivesse falado, a senhora tem toda a razão. Só que agora, Cristo está em mim. E você é acusador. Você não pode mais acusar quem está em Cristo. Deixava ela soltando fogo. Porque quem estava falando era ele mesmo. E você pode, meu irmão, lembra que Jesus falou, vigiai e orai para que não entreis em tentação.
Como inimigo, ele não está satisfeito com essa tua vida de triunfo em Cristo. Ele vai usar todas as ferramentas. Se ele não puder, como ele não pode te derrubar, ele vai te acusar, tentar te humilhar. Mas é o que está dizendo: quem quer viver piamente em Cristo sofrerá perseguições. Esse é o caminho, irmãos. Jesus falou assim: quem vai construir uma torre, primeiro senta, calcula se pode concluir. Assim é a vida cristã. Vai querer assim? Se quiser, tem uma recompensa maravilhosa no final. Aquilo que o olho humano não viu, aquilo que não penetrou no coração, nem o ouvido se ouviu, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Agora, se nós amarmos aqui a glória desse mundo, se amarmos nossa vida nesse mundo, aí não queira evangelho. Eu lhe dou um conselho. Ainda tem o parque, está lá, é uma diversão boa. O crente também pode usufruir, mas eu falo assim, a nível de celebração da carne. Vá para o parque, vai ter aquela festa lá do ferreirão, o solteirão, e o marujão está lá. Vá para lá, gastar a sola do sapato, porque vida cristã, meu irmão, é só para quem está disposto a negar a si mesmo, a ir para a cruz. A ir para a cruz. A não ter medo de ir para Jerusalém. Porque quando a gente está na carne é boa. É boa. Só não tem mais prazer quando a gente entra no Espírito. Aí, quando a gente faz alguma coisa, já dá um constrangimento, um aperto no coração. De, oh meu Deus, irrompi a comunhão com meu Senhor. E a gente não tem paz. Mas o ímpio, não dói nem o cabelo. Não dói nada. É prazeroso para a carne. Mas Deus deseja, irmãos, ter um povo para expressá-lo. E esse povo somos nós. Agora é cruz. Aguente se puder. É cruz do começo ao fim. Pai querido, nós te louvamos pela comunhão dos santos, pela comunhão com a tua palavra, comunhão contigo pelo Espírito. Nós te bendizemos, ó Pai, pelo privilégio de podermos estar reunidos aqui nessa noite, como família, como corpo. Que o Senhor, por graça, por misericórdia, possa imprimir a tua palavra em nossos corações, levando-nos ao prazer, ao gozo, ao privilégio de agora sermos o teu povo, teus filhos. Que grande privilégio! Deus nos leva a essa percepção e termos esse privilégio e conhecermos a Jesus não pela carne, não através da carne, mas pelo Espírito, para que nós de fato tenhamos como o Rei dos Reis, aquele que está entronizado, aquele cujo joelho, todo joelho se dobrará perante ele. Ó Deus, que nós possamos conhecê-lo desse modo. Nos dá essa experiência, por misericórdia. No nome dele que nós te rogamos. Amém.